Então hoje eu quero ler apenas um verso, capítulo 3, o verso de número 1. Filipenses, capítulo 3, o verso de número 1. Abra sua Bíblia e deixe ali aberto para nós lermos esse versículo. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Antes de entrar neste sermão, eu vou ler dois textos interessantes. Pode ser que você os conheça, mas eles são relevantes para a nossa meditação. Faz parte de um dos livros que eu leio para preparar textos de Filipenses. Ria-se de novo, do Dr. Charles Swindoll. Eu tinha um amigo, tenho, não sei se eu já disse isso aqui. Quando a gente estudava no seminário e acordávamos e tínhamos aula às 7h30 da manhã, tínhamos que levantar mais cedo para tomar café. 200 alunos atravessando uma única porta, num único refeitório. Não era fácil. E eu brincava muito com ele. E sempre chamava, e quando ele passava, invariavelmente eu falava: bom dia, Balbino. E 99% das vezes ele falava: por quê? Por quê? Ele era sempre mal-humorado. E eu era bem-humorado. O sermão de hoje é para mim, porque eu acho que eu virei um pouco do Balbino e perdi um pouco de mim mesmo. Por isso esse sermão é muito mais para mim do que para vocês. É um sermão, talvez o mais sério da minha vida. Eu vou colocá-lo assim. O sermão mais sério da minha vida, porque o tema dele é paradoxal. Alegrai-vos no Senhor. O sermão mais sério da minha vida. Mas antes de falar desse sermão, eu li dois textos muito interessantes, muito brilhantes. Uma do Dr. Charles Swindoll, outro de um frade americano. Eu estou cansado, ele diz. Por vários anos eu tenho acusado a minha meia-idade, sangue com falta de ferro, falta de vitamina, poluição do ar, poluição da água, sacarina, obesidade, odor debaixo dos braços e uma dúzia de outros males que me levam a indagar se a vida realmente vale a pena ser vivida. Mas agora eu descobri que não é nada disso. Eu estou cansado porque estou trabalhando demais. A população desse país, isso é muito curioso, olha o que ele diz, perspectiva de um americano. Esse livro foi escrito há 30 anos atrás. Olha o que ele diz, a população desse país é de 200 milhões de habitantes. 84 milhões deles estão aposentados. Isso deixa 116 milhões para fazer o trabalho. Há 75 milhões nas escolas, o que deixa 41 milhões para fazer o trabalho. Desse total, há 22 milhões empregados pelo governo. Cargo público, logo eles dão trabalho. Isso deixa 19 milhões para fazerem o trabalho. 4 milhões estão nas Forças Armadas, o que deixa 15 milhões para fazer o trabalho. Tire-se desse total 14 milhões e 800 mil que trabalham para o Estado, prefeituras de cidades, isso deixa 200 mil pessoas para fazer o trabalho. Há 188 mil trabalhando em hospitais, pelo que isso deixa 12 mil para fazer o trabalho. Existem 11.998 pessoas nas prisões. Isso deixa apenas 2 pessoas para fazer o trabalho. Você e eu. E você está sentado aí, me ouvindo pregar esse sermão. Então é complicado, a gente vai ficando... Agora, outra coisa curiosa, que me faz lembrar que o Fernando tem que me trazer o púlpito aqui, senão não tem apoio aqui. Olha só, um frade no mosteiro do Nebraska escreveu o seguinte:
Se eu tivesse minha vida para revivê-la, eu tentaria fazer mais erros da próxima vez. Eu relaxaria, eu descansaria, eu seria mais tolo do que fui. Sei de bem poucas pessoas que eu levaria a sério. Eu viajaria mais, e isso aqui é um pecado que eu tenho cometido, tenho viajado pouco. Eu seria mais louco, como é bom ser louco. Eu subiria mais montes, nadaria mais rios, olharia mais o pôr do sol. Eu andaria, olharia mais, comeria mais sorvete, menos feijão, logo menos feijoada também. Eu teria mais tribulações reais e menos problemas imaginários. Você vê? Sou uma daquelas pessoas que vive a vida profilática e sensivelmente, hora após hora, dia após dia. De fato, nada mais eu tentaria ter, só momentos, um após outro, em vez de viver por tantos anos à frente de cada dia. Tenho sido um daqueles homens que nunca vai a parte alguma sem um termômetro, uma sacola de água quente, um gargarejo, uma capa de chuva, uma aspirina e um paraquedas. Se eu tivesse de fazê-lo de novo, eu iria descalço, faria coisas, viajaria mais leve do que tenho feito. Se eu pudesse reviver a vida, eu o faria descalço, mais cedo, na primavera, e assim permaneceria até mais tarde, no outono. Eu brincaria, eu não tiraria tão boas notas, aí a molecada vai gostar. Salvo por acidente, eu brincaria mais e ajuntaria mais flores. Eu sei, só o tolerar a ideia de cometer erros, de brincar mais, de tomar tempo para recolher flores, para a maioria de nós é muito difícil. Mas uma coisa é cometer erros, outra coisa é usar a borracha antes do lápis. Isso aqui é complicado. Então, eu gostaria de pregar nessa noite sobre esse versículo tremendamente desafiador do apóstolo Paulo, numa carta em que ele repete a palavra alegria 16 vezes. 16 vezes ele aparece com essa palavra, mostrando que ela não é uma palavra jogada ao vento, é uma palavra escolhida a dedo pelo Espírito Santo, colocando na boca do apóstolo Paulo para falar de uma igreja, para uma igreja, com a qual a relação dele era de profundo afeto e de grande saudade. E ele fala desta igreja, coisa que ele nunca falou de nenhuma outra. Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vós, e aquele que começou uma boa obra em vós, ele vai terminar essa boa obra até o dia de Cristo. E então, a preocupação do apóstolo Paulo era mostrar para aqueles irmãos que crer em Cristo é um prazer imenso. Crer em Jesus é um prazer, é uma coisa que tem que ser saboreada, tem que ser curtida. Não é um caderno de obrigações sérias para homens sérios, mostrando que a morte de Cristo na cruz foi algo terrível e que a gente tem que chorar por isso a vida inteira. De maneira nenhuma. A morte de Cristo na cruz é um resgate, é uma redenção, é um poder para transformar os que andavam na escuridão da morte para uma vida na luz, na presença dele. Alegrai-vos no Senhor é um sermão sério, como a alegria é coisa séria no céu. O próprio Jesus, quando ele fala através de João, ele diz: eu quero que o meu gozo esteja completo na vida de vocês. E é exatamente isso que eu quero transmitir para vocês, e como se tivesse um espelho ali na frente, um retorno poderoso para mim mesmo. E a alegria que Paulo fala aqui, ela é importante porque ela não é circunstancial. Então pensem comigo, apesar de ser um verso tão pequeno, que parece até óbvio, e que muitas pessoas o leem sem parar nele, e já vão para o próximo texto mais sério, do verso 2 em diante, quando ele pede uma certa cautela contra os perigos que a igreja enfrenta. Eu quero que você entenda esse tema como um imperativo para você e para mim e para todos nós. Alegrai-vos no Senhor.
em primeiro lugar, alegrai-vos no Senhor, aconteça o que acontecer. O primeiro texto, primeira parte do versículo diz, quanto ao mais. Numa outra versão, ele mostra, seja o que for que acontecer, alegrai-vos no Senhor. Quando ele diz quanto ao mais, ele está lembrando da doença de Epafrodito, ele está lembrando dos problemas que fizeram alguns irmãos se bicarem com outros lá na igreja de Filipos, e ele está dizendo nesse verso, olha, quanto ao mais, aconteça o que acontecer, alegrai-vos no Senhor. É o que eu digo para vocês e quero dizer para mim mesmo. O Balbino muitas vezes, ele estava mal-humorado, todas as manhãs. Eu não sei se isso era problema de estômago, de alma, de mente, mas ele era assim. Você dizia, bom dia, Balbino. Por quê? E você pode encontrar gente assim no corredor da igreja. Você está na maior celebração, no maior júbilo, até você canta um cântico. Adriana, nós não vamos cantar o hino que eu coloquei, nós vamos cantar outro. Já estou avisando o grupo de louvor, assim eles já vão preparando, só que eu não vou dizer qual que é, mas já digo, é aquele que fala, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Coisa preciosa, e às vezes a gente perde isso tão rapidamente. Você vem cheio de alegria, vou louvar a Deus, vou para a igreja, sou salvo, vou celebrar o autor da minha salvação. Você cruza com o irmãozinho sisudo, cabisbaixo, pronto, acabou teu dia. Se ele falar, por quê? Aí complicou. Alegrai-vos no Senhor, disse Paulo, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Outra ideia, alegrai-vos no Senhor, quem avisa, amigo é. Olha o que Paulo fala, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, irmãos meus. Há uma outra versão que tira a palavra irmãos, a versão da Bíblia Viva, que não é versão palavra a palavra, é mais uma paráfrase. Ela coloca amigos meus ou caros amigos meus, alegrai-vos no Senhor. Quem avisa, amigo é. Um amigo pode dizer ao outro amigo, o que está acontecendo? Por que você está assim? Você faz isso por alguém? Você tem amigos do peito, amigos que são preciosos, mais chegados do que o irmão. Você vê ele no pó, na cinza, prostrado, abatido, e você não faz nada, ou se chega perto, é para repreender, para falar, você não é crente não. Se é para ouvir isso, não fale nada. Mas às vezes é importante dizer, amigo, como dizia o Renato Teixeira, numa música muito especial que ele fez sobre amizade, amigo, fique sabendo que minha casa, mesmo modesta, será sempre sua. Ou como dizia o maior poeta de Minas Gerais, Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito, dentro do coração, debaixo de 7 chaves. Alegrai-vos no Senhor. É possível você dizer isso para alguém que esteja carente de ouvir essa palavra, seja seu pai, seja sua mãe, seja sua mulher, seja seu filho, seja seu pastor, então diga. Alegrai-vos no Senhor, injete um ânimo nele. Nós não somos iguais, e é bom que não sejamos. Nós somos diferentes. Uma hora você vai precisar de mim, outra hora eu vou precisar de você. Uma hora você vai precisar de uma chamada, de uma palavra balsâmica, de um alento, de um chacoalhão. Outra hora serei eu, porque somos um corpo. E Paulo, interessado no progresso da igreja de Filipos, ele entra com esse imperativo cristão, alegrai-vos no Senhor, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Mas a segunda ideia que ele passa é, quem avisa, amigo é. Alegrai-vos, amigo diz a outro amigo, se alegre rapaz, olhe ao redor, veja o que tem, veja o patrimônio, veja a esperança. Romanos 15:13 diz que o mesmo Deus da esperança vos encha de todo gozo em crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, há uma expressão ali no verso 13, que o apóstolo Paulo diz, olha, você tem que ter gozo em crença. O que é isso? Bom, eu creio coisas que devem produzir prazer em minha alma.
Se eu só creio em coisas e fico com essa crença racionalmente guardada, encravada na minha mente, eu não tenho nenhum júbilo no meu coração. Espera lá, se um pecador se arrepende, o que um anjo faz? 2, 3, 1 milhão deles. Vocês ouviram? Festa particular? Não. Os anjos fazem festa. E olha, não é a festa do Erasmo Carlos lá dos anos 60, mas é uma festa de arromba lá no céu. Ou como dizia o Guilherme Kerr num dos hinos mais grandiosos dele, Santa Folia, Santa Ceia, é um momento de uma santa folia dos cristãos. Não sei quem foi o pastor lá nos anos 0 que começou a fazer da ceia um momento fúnebre, onde todo mundo entra com um cenário grotesco, não percebe a redenção da alma, a esperança da glória, a vida eterna, o perdão. Por isso, alegrai-vos no Senhor, aconteça o que acontecer. Quem avisa, amigo é. Alegrai-vos no Senhor, entenda do que se trata. A terceira frase de Paulo é: alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. O que é isso? Entenda do que ele está falando. Ele não está falando de felicidade. Sabe o que é felicidade? O sonho de consumo da grande maioria das pessoas. Felicidade tem a ver com situações externas. Situações externas, circunstanciais. Se elas existem, você é feliz. Se elas não existem, você não é feliz. A alegria tem tudo a ver com o profundo do seu ser. Imagina o profundo oceano. Nenhuma coisa que aconteça na superfície abala aquilo que está no profundo do oceano. Pode haver um tsunami lá em cima, na profundidade, a quilômetros lá no oceano. Tudo é sereno, tudo é calmo. A alegria no Senhor é isso. Algo que não depende das circunstâncias. Vamos a elas. Alguém pode falar: eu quero ser feliz. Bom, eu quero ser feliz, então eu quero ter uma casa no melhor bairro de São Paulo, uma mansão. Bom, eu não sei qual é o melhor. Morumbi? Alphaville? Avenida Rebouças, 1164? Não sei. O que é melhor? O que é felicidade para você? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, Rede Globo? É isso que é felicidade? Tem gente que vive à cata disso. Quando isso vai embora, a saúde vai embora, o vigor vai embora e a felicidade vai embora também. Vai embora também. Paulo quer que você entenda o que significa isso. Alegrai-vos no Senhor. A alegria que ele está falando é semelhante à profundidade do oceano. Aquilo que está escondido na profundidade do seu ser, que não altera quando na superfície da sua vida algumas turbulências podem surgir, alguns prejuízos, alguns nãos, alguns obstáculos, algumas enfermidades, algumas perdas. Quem tem alegria na profundidade do seu ser, por causa de Jesus, consegue se renovar em alegria. E nós estamos sendo bombardeados, não pela pregação do alegrai-vos no Senhor, mas sim, sejam felizes. Nem que seja preciso largar a tua mulher para casar com outra. Você tem uma de 50, larga para pegar uma de 20. Tem gente fazendo isso. Tem líderes cristãos fazendo isso. E tem pessoas dentro da igreja que tem mulheres lindas, filhos maravilhosos e perfeitos, e não saboreia isso, e fica dizendo: sou infeliz. Isso é terrível, é satânico isso. Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor, e entendam do que ele está falando, entendam do que ele trata. Eu vou ler uma letra de um pastor muito conhecido, de quem gosta de uma boa música, pastor lá em Niterói, Josué Rodrigues. Eu gostaria, sinceramente, se vocês nunca cantaram, vai uma indicação para o Samuel e para o Tiago, cantar um dia essa canção aqui, do Josué Rodrigues. O título dessa música é Alegria. Olha o que ele diz:
Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento nos caminhos seus. Alegria, todo dia, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Ele nos faz tanto querer como o realizar. Lindíssima melodia, profunda letra. Alegrai-vos no Senhor, aconteça o que acontecer. Quem avisa, amigo é. Alegrai-vos no Senhor, entenda do que se trata. Alegrai-vos no Senhor, seja incansável nesse propósito. Olha o que Paulo fala: a mim não me desgosta. Os irmãos já imaginaram um camarada pregar sobre o mesmo assunto durante muito tempo? É o que ele fez sobre a questão da alegria. Por isso que ele falou dela 16 vezes numa carta curta de 4 capítulos. A história conta que houve um pregador no século 17 ou 18, se não me falha a memória, que pregou João 3,16, um ano, 52 sermões sobre João 3,16 na mesma igreja. E ninguém ficou cansado. Até que teve alguém que falou: pastor, o senhor não sabe pregar sobre outro assunto? Ele falou: quando vocês aprenderem tudo sobre esse amor, que amou o mundo de tal maneira, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, eu prego sobre outro assunto. Mas há muita profundidade, há muito tesouro nesse mar. Por isso eu digo: alegrai-vos no Senhor, seja incansável nesse propósito. É o que Paulo diz: quanto a mim, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. E a mim não me desgosta falar desse assunto. A mim não me desgosta. Numa outra versão, nunca me cansarei de dizer isso de novo e de novo. Já pensou? Alguém chegar aqui e começar a pregar sobre esse versículo todo sermão, todo domingo? Vai irritar alguém. E se irritar é porque não aprendeu ainda. Não é? Quem não quer essa alegria no Senhor? Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão, mostra que a alegria é coisa profunda no ser, não é coisa de superfície. Isso é matéria da felicidade, do hedonismo, da vontade de ter prazer nas coisas circunstanciais que mudam. Alegrai-vos no Senhor, sua segurança e bem-estar dependem disso. O versículo continua: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros. Numa outra versão diz: e é bom que vocês ouçam isso outra vez. Alegrai-vos no Senhor. O seu bem-estar e a sua segurança dependem disto. Sinceramente, irmãos, estamos ou não estamos ficando por todas as circunstâncias azedos, impacientes, mal-humorados, inflexíveis, irritadiços? Não estamos? Não, só o senhor, pastor. Não. Bom, eu vou esperar o próximo martelo no seu dedo, eu vou esperar o próximo não na sua cara, eu vou esperar o próximo irmãozinho que fez um comentário que bateu no teu ouvido e você não gostou. Como é que você vai lidar com isso? Olha só o que Paulo está dizendo: a segurança da igreja de Filipos dependia desse conhecimento, desta obediência, desse guardar isso no coração. Alegrai-vos no Senhor. Bem, eu vou para o céu. E o cantor Lázaro fala isso muito bem. Talvez você não goste das músicas dele, do jeitão baiano dele cantar, mas tem coisa séria e profunda na melodia dele. O cara, 15 anos atrás, era do Olodum. Jesus foi lá e tirou ele de lá e trouxe ele para um outro mover. O batuque dele é outro agora. E uma das canções que fizeram muito sucesso na boca desse homem foi uma que ele dizia exatamente essa frase: ainda bem que eu vou morar no céu,
Que coisa, já imaginou um camarada dizer isso? Um pecador dizer isso? Eu vou morar no céu. Não é pretensão, é garantia do dono do céu. A todo aquele que um dia abriu o coração para Jesus e tem a alegria, o gozo de Jesus completo no seu coração, a esses, a mim e a vocês, Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor, pois a sua segurança, o seu bem-estar depende disto. E finalmente, alegrai-vos no Senhor. Repita o refrão para você e para os seus queridos. Olha o que ele termina dizendo: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Que eu escreva as mesmas coisas. Repita isso. Fale disso. Compartilhe. Afinal, por que uma pessoa se suicida? Você já pensou? Você já se perguntou por que alguém se suicida? Foi tirado dela toda a motivação para viver. Toda a esperança que ela podia ter foi tirada dela e ela ficou paralisada, sem um único sonho mais na vida. E de repente talvez ela cruzou com milhares de cristãos que nunca tiveram a intrépida coragem para apresentar o único que pode salvar, que pode dar sentido, que pode de verdade alegrar. Irmãos, tudo o que cremos para a nossa alegria foi dado por Jesus. Todas as verdades que estudamos para o nosso bem-estar estão registradas na Bíblia. Se a questão da alegria no Senhor fosse irrisória, sem valor, Paulo não a repetiria 16 vezes. E o grande líder do Velho Testamento, chamado Neemias, não usaria no capítulo 8, versículo 10, uma das expressões mais fantásticas sobre a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele convida o povo para celebrar a construção do muro, a reconstrução da cidade, e ele grita em alto e bom som: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando ele era servo do imperador assírio, e ele soube da destruição de sua cidade, ele chorou, com risco de se apresentar triste como copeiro do rei. Chorou e disse: se tiver que morrer, eu morro. Mas ele falou: a minha cidade, o templo do meu Deus, estão em ruínas. O meu povo está caído. O rei se comoveu. Um rei ímpio, pagão, deu cartas e procurações para ele contratar pedreiros, marceneiros, todo tipo de gente. Em 52 dias ele reconstrói o muro. E ele tinha uma turminha, mas uma turminha encardida, que mandava carta anônima, que fazia ameaça, que debochava e dizia: até uma raposinha derruba o que você está fazendo. E ele tinha que motivar o povo com a espada numa mão, com a picareta na outra, até que ele entendeu que a alegria do Senhor era a força para mobilizar aquele povo para fazer a obra que tinha que ser feita. Da mesma maneira, eu quero que você entenda: para fazer a igreja da aliança ser o que Deus quer que ela seja, só a alegria, a força que vem dessa alegria prazerosa de sermos instrumentos nas mãos de Deus. E aí então, um dia, nós teremos como bons presbiterianos, já que batista batiza por mergulho, nós não temos nenhum batistério aqui. Presbiteriano batiza por aspersão, joga água na cabeça. A forma do batismo não tem problema, o que importa é em nome de quem. Os irmãos já imaginaram o absurdo que seria um dia tanta gente para batizar aqui, que a gente teria que fazer uma tubulação de água vinda da caixa d'água aqui do lado, para não dar canseira nem cãibra na mão do pastor, botar um tubo de plástico, de PVC, vai passando, em nome de Jesus, está batizado. É absurdo? É, mas por que não podemos pensar na loucura de ver um povo tão alegre, que o curioso que passar na calçada pergunte: espera lá, por que vocês estão alegres?
Está tudo doido? Sim. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Estamos loucos por causa dele e para ele e por mais ninguém. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Amém.